Pai, tá nervoso? Normal. Tá fazendo? Tô soltando, ó. Exercitando os músculos. Os lábios. Corta aí, por favor. Aí, só. Corta pra mim, corta. Tô bem. Ah, tá. Fala, galera, tudo bem com vocês? É isso! Esse é o melhor? Nós estamos aqui com... Ele vai falar que Você corta, ó. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Stephanie. Eu me chamo Danilo. E eu sou o Padre Cleiton. E nós estamos aqui para mais um hashtag Vocação Caminho para o Céu. Hoje nós estamos aqui com o nosso administrador paroquial, o Padre Cleiton, e viemos fazer para ele algumas perguntas sobre vocação. Padre, como descobriu que Deus te chamou ao sacerdócio? Muito bem. Então, primeiramente, claro que é um processo na nossa vida de discernimento vocacional. A gente vai descobrindo aos poucos. Porém, eu me recordo que já minha mãe dizia que desde muito criança, ainda menino, já dizia que queria ser padre. Embora que eu ainda não tenha tanta essa memória. Mas eu me recordo de algumas vezes que eu dizia para alguns garotos maiores do que eu que queria ser padre. E geralmente eles diziam, olha, quando eu tinha essa idade, eu também dizia que queria ser padre. Aí o tempo foi passando até chegar na adolescência, quando eu comecei a sentir uma inquietação interior, comecei a sentir um desejo para com a vida sacerdotal, via o padre, sentia alguma coisa diferenciada, assistia a filmes religiosos que tinham a figura do padre, também sentia uma inquietação e fui percebendo algo que foi crescendo dentro de mim. Durante um ano inteiro eu guardei isso sozinho, rezando, é claro, com Deus, oi Deus, rezando em oração, e sentia sempre esse algo forte, inquietando no meu interior, até que teve uma cena que foi a divisão de águas, foi a tomada de consciência, quando no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, eu fui participar então de uma missa, uma celebração pelo dia da padroeira, e eu me recordo de um padre já idoso, aventado, de chinelo aos pés, cheio de feridas. E eu vi aquele padre adentrando ao corredor, não era igreja, mas um salão, adentrando aquele salão. E quando eu vi aquela cena, eu senti algo forte em mim que dizia, olha, é para isso que eu quero gastar a minha vida. Da mesma forma que eu estou vendo esse homem doente, velho, um dia chuvoso, gastando a sua vida, assim eu também quero gastar a minha vida. Então foi aí o ponto culminante para a minha decisão de ingressar ao seminário, em busca do sacerdócio, respondendo esse chamado de Deus, esse convite, como eu disse, que eu senti no meu interior. Não é nada de maneira tão externa, a não ser essa cena que cooperou exatamente para isso. Achei bonito, viu? Tá lindo. Achei lindo. Segundo a sua experiência, qual conselho me daria para eu conseguir ouvir a voz de Deus? Primeiramente, a gente precisa entender que ouvir a voz de Deus é ouvi-la no nosso coração, né? Nós não vamos ouvir no nosso ouvido. Deus não vai vir aqui falar dentro aqui no nosso ouvido, nós vamos estar escutando. Nós vamos ouvir no nosso coração. E como é que eu ouço Deus no coração? Através de uma vida de oração, rezando. Eu preciso rezar, eu preciso buscar esse contato com Deus, essa intimidade com Deus. Eu preciso sempre estar nesse contato, nessa amizade com Deus, para que eu possa ouvir essa voz. E também possa perceber alguns sinais de que Deus vai nos dando e vai nos concedendo. Como eu disse, eu olhava para o padre e sentia alguma coisa no meu interior. Eu olhava para o padre e ficava encantado com a vida do sacerdote. Então também é Deus falando conosco. Também é a voz de Deus nos chamando para a vocação. Mas, sobretudo, vida de oração. Rezamos e na oração nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Aprendendo também a silenciar. É no silêncio que Deus fala conosco. Mas se a gente fala demais, não damos espaço para Deus falar. Então, como nós vamos ouvi-lo? Então nós precisamos também aprender a silenciar para que ouçamos essa voz de Deus. Padre, meus pais são autoridade na minha vida. Se eles não apoiarem a minha vocação, é um sinal de Deus para eu desistir? Primeiramente cada um tem a sua vocação.
Deus concede o chamado a cada um de nós. No caso dos pais, já receberam a vocação matrimonial, já tiveram esse chamado. Para aquele que está sentindo o chamado para Deus ao sacerdócio, é uma vocação que Deus também então está lhe concedendo. Então, nosso Senhor nos deixa de maneira muito clara no passagem do Evangelho que nos diz que quem não aborrece seus pais por mim, não é digno de mim. Quem não deixa também pai e mãe para trás para segui-lo, também não está nessa atividade. Precisamos aprender a aborrecer. O que é aborrecer? É romper o cordão umbilical. A gente saber que nós somos pessoas, temos a nossa individualidade, temos a nossa vocação, temos o nosso chamado, temos aquilo que Deus quer que nós desempenhamos. Então eu preciso entender exatamente isso. Embora que os meus pais, sendo autoridade na minha vida, não desejem isso, mas eu preciso entender aquilo que Deus está pedindo a mim. Já pediu a eles a vocação matrimonial. E eu utilizo um exemplo da minha vida. Não sei se a minha mãe vai recordar disso, mas nesse mesmo dia 12 de outubro, quando eu tomei a decisão de ingressar no seminário, logo após a missa eu já cheguei em casa, aproximei da minha mãe e disse: olha, eu quero ir para o seminário, eu quero ser padre, desejo ser padre. E eu me recordo bem a resposta da minha mãe. Minha mãe disse o seguinte: olha, não é o meu querer, não é o meu gosto, não é o meu desejo. Primeiramente, eu tenho medo de você sofrer, então eu não quero isso para você, mas se é o que você deseja, eu respeito. Se é a sua vontade, eu respeito. Se é o caminho que você quer trilhar, que você deseja segui-lo, eu respeito isso. Então, entender exatamente isso. Embora nossos pais possam não querer, mas eles já fizeram a escolha deles. Então, eu não posso assumir isso como um sinal de Deus que não é a minha vocação. Nós já falamos aqui como é que vai se descobrindo a vocação, como é que vai acontecendo esse discernimento vocacional. Então, a partir desse discernimento, desse descobrimento, nós vamos entendendo de fato se é a nossa vocação ou não. Independente do fato de alguém querer nos apoiar, alguém também desejar aquilo conosco ou não. Padre, o que é necessário para um jovem tornar-se padre, religioso ou freira? Primeiramente, é claro que ouvir o chamado de Deus. Deus precisa chamar primeiro. Então, Deus chamando, e a pessoa fazendo esse discernimento, ela vai procurar agora os caminhos que vai contribuir exatamente para que ela se torne sacerdote, se torne religioso, uma religiosa, se torne uma freira, se torne um irmão. No caso, se eu sou chamado ao sacerdócio, eu vou procurar um lugar onde se prepara os futuros padres, que seja no seminário, que é o lugar de preparação, de formação, ou no caso também de uma congregação, eu vou buscá-lo. Lembrando sempre que tem os carismas. Então, além de eu me sentir chamado por Deus, na minha vocação, no caso, no sacerdócio, eu também tenho os carismas que Deus me concede, os carismas que Deus me dá. Por exemplo, no nosso caso, somos diocesanos, nós carisma do bom pastor, aquele que apoia todos, o trabalho pastoral, o atendimento pastoral às pessoas, por isso nós estamos vinculados à paróquia, embora os religiosos também estejam, mas nós estamos vinculados à vida paroquial, nos atendimentos, estamos ali acompanhando as pastorais. Os religiosos têm um carisma específico. Os salesianos, a partir do carisma de Dom Bosco, os franciscanos, a partir do carisma de São Francisco. Então, cada um também vai percebendo aonde quer doar a sua vida, aonde quer entregar a sua vida. Mas vai precisar necessariamente ingressar-se num lugar para isso. Ninguém vai ser padre, ninguém vai ser sacerdote, é claro. Eu acho que Deus me chama, mas eu vou ficar aqui na paróquia parado, vou viver a minha vida. Não vai ter ordenação. Porque o reconhecimento do chamado também acontece a partir da igreja. Embora que o chamado é individual, que Deus nos concede, mas é a igreja que vai autentificar esse chamado. É a igreja que vai ali corroborar e apresentar, não, ele foi chamado realmente por Deus, ali está uma vocação, reconhecer essa vocação que Deus concede. No caso das irmãs, das religiosas, como falei, vai entrar numa congregação, numa comunidade de vida, mas cada um vai procurar esse caminho para depois então chegar nos votos, ou no nosso caso aí chegar na ordenação. Né? E já que o senhor está falando de chamar, em que idade Deus nos chama ao sacerdócio ou à vida consagrada? Tem idade específica assim ou... Não tem idade específica, né? Nós sabemos que a passagem no Evangelho que diz que a uns ele chamou no início do dia, outro no meio do dia, outro no meio da tarde, outro no final da tarde. Então, a chamada é de Deus, né? Não tem uma idade específica. É claro que às vezes a gente vê, aí usando um pouco do sacerdócio, né, da cadeia onde nascendo, que é o meu mistério, a gente vê muitas vezes o jovem já ali, saindo da adolescência, ingressa no seminário, mas isso não é padrão, é chamada de Deus.
Da hora que Deus chamar, a pessoa respondendo, não importa a idade. A gente vê pessoas que já foram casadas, depois se tornaram viúva, melhor dizendo, e depois então se tornou padre, se tornou sacerdote. Aí com 60, 70, às vezes tem 80 anos. Então, aí é o chamado de Deus, né? Não tem como a gente estar adormecendo. É preciso algum sinal extraordinário para conhecer o projeto de Deus em relação à vocação? Não, acho que o extraordinário já é o próprio chamado. Já é o próprio chamado que Deus nos faz. É saber que Deus, sendo quem Ele é, quer cooperar, ou melhor, quer contar com a nossa cooperação no seu projeto. Eu acho que isso já é o extraordinário. Eu acho que quando fala de extraordinário, pensa em algum sinal, em algum anjo, alguma coisa que aconteça assim, que surja algo que comprove isso. Não, aliás, como a gente entende, né? Se acontece alguma coisa dessa forma, a gente também já é condicionado a isso. Eu me sinto obrigado a responder, eu me sinto obrigado a seguir uma vocação, porque teve um sinal específico, grandioso, que me obriga a isso. Pelo menos eu vejo dessa forma. Né? Que o próprio extraordinário já é a vocação, já é o chamado que Deus nos faz. Fazer uma pergunta mais específica, assim, em questão de oração. A gente, que faz parte do grupo de oração, a gente geralmente utiliza de músicas para fazer momentos de oração, para ter esse contato mais íntimo com Deus. O senhor tem alguma música específica que o senhor usou para fazer oração, assim, durante esse discernimento vocacional do senhor? Essa pergunta é tendenciosa. Eles sabem um pouco da história, das músicas, mas que são duas músicas que me ajudaram no processo de discernimento vocacional. Uma um pouco estranha, né, para aqueles que podem ouvir, mas eu acredito muito na ação do Espírito Santo, aonde, quando e como Ele quer, do jeito que Ele deseja. Mas vou iniciar então na que é mais ortodoxa, que é a música do Padre Fábio de Mello, que eu não me recordo na totalidade exatamente as palavras, mas que diz basicamente o seguinte: eu não sei ao certo como foi, não sei tão pouco que Ele viu em mim, mas também sei que não posso ser mais do que sou se Ele não for em mim. Basicamente com palavras semelhantes. Mas se alguém me pergunta, eu vou dizer de fato que eu não sei como foi. Sei que aconteceu, sei que foi sentido esse desejo, essa inquietação, mas como é que foi, não sei. O que viu em mim também, tão um pouco, não sei. Sei o que tinha em mim que poderia agradar a Deus nesse sentido. Mas eu sei que hoje em dia eu entendo que não seria mais do que eu sou se Ele não for em mim. Então essa música, essa canção me ajudou muito nesse processo de discernimento, nesse processo de oração, de estar rezando. E uma outra, que eu disse que é um pouco estranha, mas que me ajudou de uma forma ou de outra, é uma música do Luan Santana. Eu não sei de onde vem essa força que me... Como eu disse, é estranho. Mas o título da música é mais estranho ainda, mas amar não é pecado. Mas eu pego um trecho dessa música que me ajudou nesse processo de discernimento. E quando ele fala, também dizendo isso, eu não sei de onde vem essa força que me leva para você, eu só sei que me faz bem, confesso que já duvidei disso, quis fugir, também com palavras semelhantes, quis abandonar tudo isso, mas não consegui. A canção vai dizendo exatamente isso, não conseguiu fugir de toda essa realidade, não conseguiu te colocar distante. Então é um pouco daquilo nesse recorte, é claro, não o restante da música, mas nesse recorte específico, algo que também me fez pensar. Eu também tentei fugir, como falei, até tomar a decisão de sentir um pouco mais essa inquietação como um processo de 1 ano. 1 ano guardando tudo isso, 1 ano tentando pensar, e eu falar, não, mas por que não o outro? Tem pessoas melhores que eu, mais inteligentes que eu, pessoa mais simpática do que eu, pessoa que fala melhor do que eu ficava pensando, eu olhava para meus amigos e falava, mas por que não chamou ele? Olha como a pessoa consegue ser tão desinibida, como é que a pessoa consegue falar tão bem, mas por que tem que ser eu? Então eu me questionava muito. E esse recorte da música me ajudou muito também nesse processo. Não sei, sei que ele me quis e eu dei o meu sim. Eu falei, pode parecer meio estranho, mas eu também acredito na ação do Espírito Santo que fala-nos de diversas formas. E para encerrar essa entrevista, qual é a frase de inspiração que o senhor deixa para a juventude de hoje? Frase de inspiração específica para a juventude? Eu deixaria
não sei se é uma frase, mas Pensamento. um pensamento, não sei. Seria a questão de nunca perder a capacidade de sonhar. Os nossos jovens têm sonhos e o maior sonho que nós temos é o sonho de um mundo melhor. E a nossa vocação, é claro, nosso primeiro relacionamento com Deus, aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos chama, a gente doar e entregar a nossa vida. Mas a nossa vocação também, pelo menos eu creio assim, serve para melhorar o mundo. Mas se a minha vocação não melhora o mundo, eu não sei também qual é o sentido dela. Se a vocação não melhora o lugar onde eu me encontro, também não entendo qual é o sentido pelo qual ela foi me dada, confiada. Então ter essa capacidade sempre de sonhar, essa capacidade de ver além, não perder de fato esse referencial, se a gente sonha, corre atrás, nós conquistamos. E se queremos um mundo melhor, sonhamos com ele, nós podemos também alcançá-lo. Claro, o mundo melhor não é mundo perfeito, o mundo nunca será perfeito, mas ele pode ser melhor. Então deixaria isso como mensagem, minha capacidade sempre de sonhar, procurar a autonomia, procurar sempre ouvir a voz de Deus, Deus nos concede também a liberdade, sermos livres, ter essa liberdade de decisão, liberdade de escolha, para alcançarmos aquilo que nós queremos e desejamos. Amém. Então, esse foi mais um Vocação Caminho para o Céu, Padre. Muito obrigado Senhor, pela... muito obrigada, Deus abençoe primeiramente, né? O senhor poderia dar uma bênção pra gente, para encerrar o vídeo? Posso. Agradeço também a oportunidade aí da nossa reflexão, aqueles que também nos acompanharam, que estão nos acompanhando, porque não é ao vivo, mas será lançado depois. Então nós agradecemos também a vocês que, por curiosidade, por aí tomar contato com esse momento. Precisamos de uma bênção de Deus sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora da Natividade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal, e obrigado por nos acompanhar.